O presidente Lula reuniu-se com Fidel Castro em Cuba. A visita coincidiu com a morte de um prisioneiro político que fazia uma greve de fome. Veja na reportagem dos enviados especiais à Havana, Ailton Silva e Fábio Diamante. Na visita do presidente Lula a Cuba, uma pausa para uma conversa a portas fechadas com Fidel Castro. Apenas fotos foram divulgadas. Segundo Lula, a saúde de Fidel parece melhor do que há um ano, no último encontro que tiveram. Foi uma pequena conversa de 2h30, onde nós trocamos muitas ideias, discutimos muitos assuntos, cana-de-açúcar, soja, leite, eletricidade, o que vocês possam imaginar, nós discutimos. O dia na capital Havana começou com muitos sorrisos. Mas por trás dessa descontração toda existe um grande mal-estar. Lula chegou a Cuba poucas horas depois da morte de Orlando Zapata, um dos muitos presos políticos que estava em greve de fome havia 85 dias. Raul Castro falou sobre Zapata antes que os jornalistas perguntassem. O presidente cubano disse que lamentava a morte do preso. Morreu. Lo lamentamos muito. Num vídeo feito após a morte de Zapata, a mãe dele, que tem medo de aparecer, disse que o filho foi torturado na prisão. Um assassinato premeditado, mesmo assim torturado. Grupos de direitos humanos afirmaram hoje que o presidente brasileiro ignorou uma carta com um pedido de ajuda a Zapata e outros prisioneiros políticos. A acusação deixou Lula irritado. Eu não recebi nenhuma carta. As pessoas precisam parar com o hábito de fazerem carta, guardarem para si e depois dizer que mandaram para os outros. Raul Castro negou com ironia a prática de tortura nas cadeias do país. Disse que isso até acontece em Cuba, mas na prisão de Guantánamo, mantida na ilha pelos norte-americanos. Em Cuba, mas na base naval de Guantánamo, não no território. A tal liberdade cubana não é tão clara assim. Na visita ao porto de Mariel, que será ampliado em parceria com o Brasil, os equipamentos dos jornalistas foram revistados. No alto da torre, um segurança vigiava de binóculo os passos da imprensa. Eu fiquei profundamente desapontado ao ver o nosso herói da democracia, que ajudou a derrubar a ditadura, Luiz Inácio Lula da Silva, sorrindo às gargalhadas ao lado de Fidel Castro, também sorridente, no momento em que o mundo tomava conhecimento que a tirania cubana levou à morte por greve de fome um operário. Meu Deus! Será que o Lula perdeu completamente a noção do certo e do errado em função apenas das próprias conveniências? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Uma notícia que pode aliviar alguns barrigudinhos. Não é apenas